Vivam, bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Políticas Públicas, uma iniciativa do IPPS ISCTE. Eu sou o Paulo Tavares e hoje vamos falar de segurança social e saúde com os convidados Luís Filipe Pereira e Paulo Pedroso. Luís Filipe Pereira foi Ministro da Saúde entre 2002 e 2005, nos governos de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes, tendo sido antes Secretário de Estado da Segurança Social e Secretário de Estado da Energia nos governos de Cavaco Silva. Teve uma longa carreira docente que passou durante décadas precisamente aqui pelo ISCTE. Luís Filipe Pereira acumula ainda uma extensa experiência na gestão e administração de empresas. Paulo Pedroso foi Ministro do Trabalho e da Solidariedade no segundo governo de António Guterres, tendo desempenhado antes funções como Secretário de Estado do Trabalho, Secretário de Estado do Emprego e da Formação e também como Secretário de Estado do Trabalho e da Formação nos dois governos liderados pelo atual Secretário-Geral das Nações Unidas. Nessa passagem pelo governo deixou como marca a criação do rendimento mínimo garantido, atual rendimento social de inserção. Paulo Pedroso é atualmente professor no Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE e investigador no CIES. Meus caros, bem-vindos ao podcast Melhores Políticas Públicas. Obrigado, antes de mais, por terem aceitado o convite. Proponho começarmos por um dos maiores desafios a estes dois sistemas que nos trazem aqui hoje, quer ao SNS, quer à Segurança Social, o envelhecimento. Portugal apresenta o segundo maior índice de envelhecimento da União Europeia, é o país onde este índice, aliás, mais aumentou desde o ano 2000. Luís Filipe Pereira, o envelhecimento da população está a ter um impacto, digo eu, bastante visível no SNS. O perfil do utente mudou de forma muito significativa, bem como as necessidades das pessoas que usam o serviço. Como é que podemos fazer face a este aumento da procura? Deixe-me comentar essa afirmação, que é totalmente verdadeira. As pessoas com doenças crónicas têm aumentado bastante em Portugal, como referiu também, e acho que também se pode dizer, Portugal é o quarto, se não me engano, país mais envelhecido do mundo, e isto vai trazer grandes desafios para a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Antes de mais, pela composição da população, que passa a ser bastante mais idosa, a percentagem de pessoas com mais de 65 anos está a aumentar. Estima-se que num espaço, reduzido, até o final desta década, essa população possa significar quase um terço da população total. Outro rácio importante é que Portugal, neste momento, é o sexto país em termos de OCDE, se não estou enganado, no rácio entre idosos e pessoas em idade ativa, em tendência de idade ativa de 20 aos 64 anos. Portanto, nós temos 39% de rácio, o mais elevado é o Japão, que tem 55%, mas as previsões apontam para que daqui a 2 décadas nós estejamos em terceiro ou segundo lugar. Portanto, tudo isto é preocupante e vai trazer desafios elevadíssimos, muito grandes, em relação à saúde. Bom, que tem que também, o seu padrão também tem que, de alguma maneira, atender a esta nova realidade. Nós desenhamos um Serviço Nacional de Saúde, e bem, nesse aspecto, que se confronta, quer com cuidados primários, que se confrontam, digamos, com as doenças agudas, e é para isso que os hospitais foram criados, e também do acompanhamento nos centros de cuidados primários, mas cada vez mais as doenças crónicas vão exigir um acompanhamento quase que diria constante, permanente. Uma rede de cuidados continuados? Exato. Isso já no final, mas antes disso, nos cuidados primários, digamos assim, que foram desenhados para atender uma população mais jovem, esta componente das pessoas com mais idade vão requerer cuidados ainda mais especiais. E isto, na minha opinião, concita também a atuação de outras entidades que podem estar agregadas no Serviço Nacional de Saúde, como, por exemplo, as farmácias. Isto pode ser estranho dizer, mas as farmácias têm uma grande capilaridade em praticamente todo o país. Tudo o que é, por exemplo, monitorar atenção, por exemplo, a outros, pode ser feito em termos de farmácias para termos um controle mais, digamos, desculpa o termo, mais em cima, digamos, desta realidade. Um pouco como se faz também, por exemplo, no Reino Unido, não é? Sim, por exemplo, isso pode até libertar, digamos, alguma preocupação, alguma atenção por parte dos profissionais. Portanto, estamos numa nova realidade, com uma percentagem muito mais elevada de pessoas idosas. Isto vai continuar. Portugal há mais de uma geração que não renova, que tem uma taxa de fecundidade inferior a 1,2, que é aquele rácio de substituição. Portanto, há de facto necessidade de novas políticas públicas nesta área dos idosos. Paulo Pedroso, como é que este tema do envelhecimento deve ser tratado do lado da Segurança Social?
Bom, este tema do envelhecimento começar por ser trabalhado dos dois lados. O Luís Filipe Pereira já colocou, e muito bem, a questão que tem a ver com o prolongamento da vida. Portanto, uma das partes desta questão começa numa boa notícia, que é vivemos mais. Tem uma má notícia, e esta é uma das primeiras questões que tem que ser abordada, é que nós não temos tido sucesso em prolongar a vida com qualidade. Ou seja, nós temos pessoas, temos também das mais altas taxas do mundo de pessoas, em particular de mulheres, que vivem com limitações de saúde, e isso sobrecarrega não apenas os cuidados de longa duração, mas também, como dizia o Luís Filipe Pereira bem, os cuidados em matéria de agudos. Há o segundo lado desta questão, que é uma parte deste envelhecimento, é o não nascimento. E o não nascimento tem consequências demográficas, como o Luís Filipe Pereira colocou, tem consequências económicas, porque a redução da população ativa reduz o potencial de riqueza do país. E terá que ser combatida por políticas amigas da natalidade. Eu não gosto de usar a expressão políticas de natalidade, porque a natalidade, em última instância, é uma decisão individual, mas há políticas que são amigas da natalidade. E algumas estão a ser tomadas, a gratuidade das creches, a expansão do pré-escolar, digamos, algumas que estão a caminhar nesse sentido. Mas temos um problema geral que penso que se pode afirmar com alguma certeza, que é os casais jovens estão economicamente inseguros e têm rendimentos abaixo das suas expectativas, e isto é um grande inibidor da fertilidade. E portanto, o primeiro filho cada vez mais tarde. E, portanto, e cada vez mais temos respostas de pessoas que gostariam de ter mais filhos do que aqueles que têm e que dizem isso. E, portanto, isto significa que o Estado Social tem estado a falhar aos adultos jovens, em parte porque se assumia que este era um dever da solidariedade intergeracional dentro da família. E era este ponto que eu gostava de trazer aqui para adicionar à discussão. Nós montámos um Estado Social para as famílias da passagem do século XIX para o século XX. Famílias extensas, que se mantinham ao longo da vida, digamos, em que havia tendencialmente um provedor de recursos e um cuidador, em que o rácio entre crianças e jovens e idosos levava a que houvesse poucos idosos por crianças e jovens, e a nossa sociedade está hoje completamente ao contrário. Famílias que se fragmentam e se reconstroem, um modelo de participação na vida ativa em que os dois adultos trabalham, pessoas que vivem muito mais tempo, o rácio entre potenciais cuidadores e potenciais pessoas que precisam de cuidado, a levar a que haja cada vez mais pessoas que precisam de cuidado por cuidador. E até uma dispersão geográfica entre os mais idosos e os mais jovens. Mobilidade, não é? Os avós já não estão perto dos netos. Mobilidade da população no território, quando não mobilidade internacional. Ora bem, tudo isto tem uma consequência. Em Portugal há um módulo da política social e de saúde que está muito pouco desenvolvido, que é o dos cuidados de longa duração. Não estou a falar das pessoas internadas, embora também esteja. Ou seja, ao contrário da tendência que muitas vezes temos, Portugal não tem um rácio alto de idosos em cuidados continuados, seja em cuidados sociais, portanto, chamados lares de idosos, seja em unidades de cuidados continuados. Mas o que nos falta, sobretudo, é a rede comunitária de cuidados. É, digamos, ativar as redes de vizinhança para os cuidados. É continuar a desenvolver os apoios no domicílio. É qualificar o apoio no domicílio. Hoje, muitas vezes, o apoio no domicílio, basicamente, é uma limpeza e um apoio alimentar. E as pessoas vão precisar de ser estimuladas, de um apoio no domicílio interdisciplinar, que implique também, por exemplo, estimulação física, a própria organização do espaço da casa para prevenir fraturas, porque uma das coisas que provoca uma degradação enorme na qualidade de vida são as fraturas devidas às quedas, e muitas destas quedas são em casa, porque há barreiras que foram montadas, e são evitáveis, digamos, e que são evitáveis reconstruindo a casa. Portanto, diria que Portugal precisa desenvolver este núcleo de políticas face às que tem. Nas outras, vai precisar de se adaptar. E nós temos feito reformas, as chamadas reformas paramétricas na Segurança Social. Então, no fundo, as reformas paramétricas o que é que fazem? Basicamente dizem que o alargamento do tempo de vida não implica um alargamento do custo para a Segurança Social. E, portanto, esta medida que é antipática de a idade de reforma ir subindo tem a ver com esta intenção. Os dados de que dispomos sobre as perspectivas de longo prazo para a chamada Segurança Social Previdencial, portanto, para os trabalhadores do setor privado que descontam para a Segurança Social, é no sentido do equilíbrio, embora um equilíbrio com déficits correntes dentro de 1 a 2 décadas,
que serão de 1 a 1,5% do PIB. Não os menosprezando, não me parece que seja uma tragédia. Há espaço para encontrar fontes alternativas de financiamento. Portanto, penso que devemos, com muita responsabilidade, dizer que não está à vista uma falência do sistema de segurança social previdencial, mas é necessário, por razões de equilíbrio financeiro, encontrar uma alternativa de financiamento e também por razões de justiça. Porque, no fundo, o sistema de segurança social foi imaginado numa altura em que todas as empresas eram intensivas em trabalho. E, portanto, a taxa social única que está indexada ao salário do trabalhador e é paga em parte pelo trabalhador e em parte pela empresa, acabava por afetar, de grosso modo, do mesmo modo todas as empresas. Ora, nós hoje temos empresas intensivas em trabalho, que são penalizadas, e empresas intensivas em capital, que não o são. E, portanto, temos que procurar discutir na sociedade portuguesa formas de reequilibrar este fator. Há várias propostas em cima da mesa. Tributar o valor acrescentado líquido das empresas, tributar a tecnologia, o chamado taxa sobre os robôs. Eu, por exemplo, tenho vindo a trabalhar com algumas colegas numa proposta de tributação das telecomunicações entre máquinas, portanto, nos chamados IoTs, portanto, na internet das coisas, os chips que põem as máquinas a comunicar. Para dar um exemplo prático, o contador inteligente da eletricidade, o que tem um chip na nossa casa, comunica com uma central, na empresa fornecedora comunica com um banco. Ora, esta comunicação substitui o trabalho. Deve esta comunicação, por exemplo, poder ser usada como financiamento para a segurança social? Toda a rede da CIBS, por exemplo. Sim, ou a CIBS, ou a Via Verde. Neste momento eu penso que neste momento nós não estamos ainda no momento de estar a dizer esta proposta é que é boa. Estamos no momento de avaliar as propostas e, portanto, para a Segurança Social temos esta necessidade. No Serviço Nacional de Saúde temos um problema que, aliás, julgo que o anterior governo não conseguiu perceber na sua total extensão, que é o de que não basta dizer que estamos a investir mais no sistema. Portanto, há um problema que o Luís Filipe Pereira conhecerá muito melhor que eu, de gestão, e portanto temos sempre que nos perguntar se estamos a gerir bem, mas depois há um problema que mais investimento vai sempre sendo acompanhado por mais necessidades. Era precisamente desse paradoxo que eu ia falar e de como é que se pode resolvê-lo. Porquê? Porque temos tido um enorme aumento de atividade no SNS, ou seja, há mais consultas, há mais diagnósticos, há mais cirurgias, mas depois há do outro lado um enorme aumento, quer dos utentes, quer dos níveis de insatisfação pelo sistema. Porquê? Porque queixam-se do acesso, queixam-se dos tempos de espera e depois também do lado dos profissionais, com uma lista de queixas que não vale a pena trazer para aqui porque era muito extensa. Luís Filipe Pereira, como é que se consegue resolver este paradoxo? É atirando dinheiro para cima do sistema ou melhorando a gestão? Não é. Antes de chegar à resposta a essa sua questão, gostava de retomar algo que o Paulo Pedroso referiu e que é muito importante e é correto, mas que eu queria abordar de uma outra perspectiva. Nós, de facto, em Portugal, temos uma esperança média de vida que é, basicamente, até ligeiramente superior à média europeia, portanto, estamos bem, e bem, é uma conquista, de facto, da sociedade portuguesa. Mas se virmos um rácio que é da esperança de vida saudável a partir dos 65 anos, nós aí estamos mal, aliás, como foi referido pelo Paulo Pedroso. Ou seja, nós comparamos muito mal, por exemplo, com os países nórdicos. Os países nórdicos têm mais 15 anos, 12, 15 anos de vida saudável, nós temos 6, 7. E isso põe uma pressão enorme sobre o sistema, em termos de envolvimento do Serviço Nacional de Saúde, em termos de recursos humanos, em termos de recursos financeiros, etc. Isto é um programa que fala de políticas públicas. E há aqui uma área, deixe-me entrar aqui num campo um bocadinho, que também é o meu. Eu sou economista, fui professor aqui nesta casa durante quase 30 anos, aqui no ISTE, na área da gestão, que tem a ver com o seguinte: nós precisamos de também políticas públicas quanto à utilização desta pool enorme de pessoas que chegam aos 65 anos ou aos 60 anos, que até querem continuar a trabalhar e, no entanto, não há políticas públicas que as consigam integrar e de chamar essas competências. Ao fim e ao cabo, deixe-me dizer isto de outra forma. Nós temos, como disse ainda há pouco, taxas de fecundidade que não renovam as gerações. Isto vai continuar assim. Não é só um fenómeno português.
é um fenómeno das sociedades mais evoluídas. À medida que evoluímos, os casais têm menos filhos. Claro que nós podemos minorar essa tendência, podemos ter políticas de natalidade, mas essas políticas de natalidade, no extremo, se tivessem êxito hoje, só tinham resultados na próxima geração. Porque não olhar para a pool de competências das pessoas mais idosas, digamos, que podem, e muitas delas estão disponíveis, para poder suprir essa falta. E continuarem a ser produtivos, não é? Exato, mas esse era o ponto que ainda há pouco foi falado. E eu gostava de acrescentar um ponto, e o mundo não tem pessoas a menos. Certo. Claro. Portanto, aqui necessitamos de políticas públicas na área da economia. Isto levanta algumas questões que é preciso dizê-las. Eu conheço, enfim, permitam-me isso bem, porque eu tenho 50 e tal anos de trabalho, 40 no setor privado, bom, e o resto também no setor público. É claro que as empresas confrontam-se com a questão, mas as pessoas que têm mais idade são menos inovadoras, lidam pior com a tecnologia. Não é necessariamente um obstáculo inultrapassável. Precisamos de políticas públicas do lado do Estado, por exemplo. O problema da reforma parcial, por exemplo, é uma das medidas. No fundo, manter as pessoas no mundo do trabalho, não necessariamente a full time, até pode ser, digamos, a prazo mais reduzido, mas essa pool está imediatamente disponível, com capacidades, com competências acumuladas ao longo, às vezes, de décadas. E deixamos... Há um aspecto, há uma palavra que nós costumamos utilizar, que todos nós, não é? Que é o chamado idadismo, ou seja, que é a discriminação das pessoas, digamos, mais idosas. E isso tem que ser combatido. Se nós conseguirmos integrar essas pessoas e, a montante, também ter pessoas mais idosas, mais saudáveis, porque o envelhecimento ativo tem um pressuposto anterior, que é o envelhecimento saudável. Não há envelhecimento ativo se antes não houver o envelhecimento saudável. Portanto, eu diria que as duas coisas estão ligadas. Temos que aumentar francamente o período de vida que nos nórdicos é mais elevado, de pessoas que chegam aos 60 e tal anos e que podem prolongar, mas têm que ser mais saudáveis, e depois ter políticas públicas que as integrem no mundo do trabalho e que permitam que essas pessoas possam, se o quiserem, e aqui mais um aspecto que me parece importante. É claro que para ser estranho para pessoas que têm trabalhos físicos, repetitivos, é difícil falar de dizer chega a sua... Claro. Essas pessoas olham para a reforma como um sonho, como algo que têm direito, como é óbvio. Bom, mas então temos que dar às pessoas essa disponibilidade, essa escolha, porque se isso é verdade para os trabalhos no limite braçais, repetitivos, penosos, sei lá, imagino um condutor de uma empresa de transportes, Carris, por exemplo, que toda a sua vida o que faz é aquilo. É claro que ele olha para a reforma como uma forma de libertação. de libertação. Mas há muitas pessoas, e isto é verdade cada vez mais que o nível, o background escolar for mais elevado, que estão disponíveis. E que podem ser, digamos. Antes ainda, só um comentário em relação ao que disse o Paulo Pedroso, e que levanta uma questão muito importante, que é o problema da segurança social. Bom, a questão da segurança social, já quando eu fui secretário de Estado, e já foi há 30 e tal anos... Já se fala. Já se fala. Há um discurso na Assembleia, ainda na Assembleia Nacional, nos anos 50, que fala sobre a falência do sistema. Eu lembro-me de ter... Ele está por fim desde que nasceu. Eu, como secretário de Estado, lembro de ter feito um trabalho com o então presidente do Instituto de Gestão de Segurança Social, na altura, infelizmente meu colega que já faleceu, em que esse problema já era visível, como é óbvio. Eu, no entanto, gostaria também, para além daquelas variáveis que ainda há pouco o Paulo Pedroso aqui citou, de financiamento, que seja, quer o problema é verdade que o sistema foi desenhado num período em que, digamos, o trabalho intensivo era, obviamente, mais o peso do que hoje, acho bem, mas também há outro aspecto que não podemos descurar, que é também a responsabilidade individual das pessoas, e daí apontar para coisas da segurança social
que não seja necessariamente só de origem pública. Isto é, eu sou muito partidário de que as pessoas possam ter planos individuais de poupança, planos, isto é, que permita às pessoas terem uma ideia de qual é o esforço que o setor público tem, traduzido por déficits eventuais da Segurança Social, e que as pessoas lucrariam em saber isso. Deixe-me só dar aqui este exemplo da área da saúde, uma coisa que eu não fiz e que depois também sugeri que não foi feita, e que, do ponto de vista, pode ser uma coisa quase um pormenor. Eu fui sempre defensor, por exemplo, nos hospitais públicos, quando sobretudo, depois é preciso graduar isto, nos grandes internamentos, não é uma fatura, é de terem a informação de qual foi o custo para o sistema. Não para pagarem, como é óbvio, porque eu sou partidário de continuar a ser, como a Constituição diz, de as pessoas terem acesso a cuidados de saúde de forma geral, universal e gratuita, só com taxas moderadoras. Mas é importante este fator. E hoje nós sabemos, por exemplo, contas da Segurança Social virtuais, por exemplo, que podíamos e devíamos implementar, porque essa também é uma fase importante. Na Segurança Social já há um rudimento. As pessoas, quando vão à sua página social, podem saber se continuar a carreira como está, qual vai a reforma que vai ter. Tem uma projeção, sim. Bom, quanto ao Serviço Nacional de Saúde, voltando. Aquele paradoxo que falávamos há pouco, para voltar à minha pergunta, não é? Temos cada vez mais oferta, mais atividade no SNS, consultas, diagnósticos, cirurgias, por aí fora, e também cada vez mais utentes e mais insatisfação. Pois. Como é que se resolve nós, isto? os economistas, temos a expressão, que o Pedro sabe isso também como eu, que há aqueles setores que a oferta gera a sua própria procura. Isto tem um termo técnico que eu não vou aqui dizer, mas que todos nós conhecemos. A saúde é um deles, de facto. Isto é, quanto mais capacidades põe à disposição, quanto melhor a qualidade, há uma tendência para isso. Mas que é natural e que devemos saudar, porque, ao fim e ao cabo, a saúde é, parafraseando, talvez o bem mais essencial que nós temos. E a pandemia veio agravar esse... Veio agravar isso. Agora, também é preciso dizer que a gestão pública, e estou a falar porque o SNS é totalmente público nesse aspecto, tirando a parte de convenções, de facto apresentou e apresenta enormíssimas deficiências de gestão. Bom, portanto, os recursos, eu, muito recentemente, tive até, foi ontem, uma intervenção na televisão e que dizia que vou aqui repetir. Os orçamentos da saúde de 2015 a 2023 aumentaram de 55%. Eram 9 mil milhões, números redondos, e, no final de 2023, era 14 mil milhões, um pouco mais. Bom, e o que é certo é que vimos uma insatisfação enorme por parte da população e, objetivamente, vemos listas de espera aumentar, médicos de família. O caso dos médicos de família. Há uma noção de que o problema é a falta de médicos em Portugal, o que não é verdade. Basta consultar a net, isso qualquer de nós pode fazer quase que imediatamente, por lá, médicos por 1000 habitantes, e Portugal aparece no 8º lugar a nível mundial. É o país que tem, é o 8º país com mais médicos por 1000 habitantes. E na OCDE é um dos que forma mais em termos de média. Portanto, então, o que é que se passa? O que se passa é que uma parte significativa e cada vez mais... Está no privado. Então, está no privado e está na imigração. Sim. Bom, e isto... tem aqui um sistema de vasos comunicantes que eu já tenho chamado a atenção, sem conotações ideológicas, de uma forma desapaixonada, fria, analítica. De facto, as pessoas, e estou a falar dos milhões de pessoas, quando sentem que o serviço público não lhes responde porque precisam de uma consulta e ela só é daqui a 7 ou 8 meses, precisam de uma cirurgia e demora não sei o quê, aquelas que podem, que têm ordenados aí a partir dos 1.500, 1.600, recorrem a um seguro de saúde para irem ao privado. A ineficiência do setor público gera o crescimento do setor privado. E isto é uma Mas isso realidade. não é uma espécie de monstro que se autoalimenta, ou seja, a partir daí não há um segundo ciclo que é o aumento da atividade no privado, leva médicos a saírem do público para o privado? Não, mas isto... o impulso inicial é do setor público, a ineficiência do setor público. Se nós queremos evitar isso, o que temos que atuar é na raiz. A raiz é a ineficiência do setor público. Alguém acredita, o senhor acredita, por exemplo,
que, se tivesse um problema de saúde e tivesse o atendimento adequado, que tivesse a consulta para amanhã ou para depois da manhã, isto é, aquilo que pode obter no privado, que iria ao privado pagando se o setor público lhe desse as mesmas condições? Acredita nisso? Ninguém acredita. Não é um raciocínio económico. Não há ninguém que vá ao setor privado se o setor público lhe desse as mesmas condições. Portanto, isto para mim é evidente. Portanto, o problema é como é que nós melhoramos a gestão do setor público. E este é um problema de fundo. E aí há várias respostas. Enfim, eu posso adiantar aquela que eu tenho defendido ao longo do tempo. O que eu tenho defendido ao longo do tempo é que um dos problemas na gestão pública é o problema dos recursos humanos, é a gestão de recursos humanos. Bom, deixe-me dizer-lhe que eu tenho experiência, e peço desculpa mais uma vez estar aqui a chamar a dizer isto, mas é verdadeiro. Eu fui gestor de grandes empresas, de muito grandes empresas portuguesas. Passei 40 e tal anos nesse setor e durante 15 anos no setor público. Secretário de Estado 2 vezes, Ministro uma vez, Presidente do Conselho Económico e Social. Portanto, a gestão tem que mudar na área pública. E como é que tem que mudar? Temos que ter cada vez mais, e na área da saúde isso é possível fazer, um ambiente de meritocracia, isto é, de distinguir as pessoas que se interessam das que não se interessam. Distinguir as pessoas que fazem das pessoas que fazem, ou que fazem pior. Não há nada mais corrosivo na sociedade não conseguir destrinçar, porque depois o nivelamento faz-se por baixo. As pessoas que estão no setor público e que estão no setor privado são basicamente de qualidade, têm a mesma qualidade. As pessoas que estão no setor público não são piores, estão no setor privado. Nós é que as gerimos de maneira diferente. E é isso que temos que olhar para isso de frente. Poder-me dizer, isto não é só na área da saúde. Claro que não. Eu estive na energia, estive na segurança social. O problema também é o mesmo, só que se sente menos porque a saúde tem um contacto direto, mais próximo com o utente, de um bem essencial, que é a saúde. Paulo, há neste momento, e falando aqui da eficácia de mudança de políticas públicas, neste momento temos uma reforma estrutural na saúde que está a dar os primeiros passos. Vamos ver se vai continuar a dar. E era essa a questão que eu iria perguntar. Nós, olhando o programa do Governo, não sabemos se a aposta nas ULS vai continuar ou não sabemos sequer o que é que vai acontecer ao cargo de diretor executivo do sistema. São mudanças que precisavam de mais tempo, de uma avaliação mais tranquila? Um especialista em políticas públicas responderá sempre, creio eu, que quando se faz uma mudança não se deve abandoná-la sem avaliar. E, portanto, aqui, independentemente da maior simpatia ou menor simpatia pela mudança, a única coisa que eu posso dizer é que, se for cortada agora, não resulta em nenhuma avaliação do seu mérito, resulta na também legítima divergência política sobre soluções. Eu penso que a reforma que está em curso tem uma orientação que vai, e o que o Luís Filipe Pereira disse não o contraria, vai ao cerne da maior questão, que é a acessibilidade dos cuidados de saúde, em particular dos que nós podemos dizer não são os cuidados mais graves, quer dizer, portanto, os primários. Os cuidados primários, a pessoa que vai ao centro de saúde e que em Portugal nunca se resolveu, sobrecarregou sempre muito os hospitais e é preciso criar linhas nos centros de saúde. E, portanto, eu julgo que esta preocupação é uma preocupação central e que a reforma devia ser executada e avaliada. Agora, digamos, quem tem o poder político também tem a responsabilidade de perceber se acha que a sua divergência face ao modelo é de tal forma fundamental e grave que nem sequer quer verificar se ele é funcional. O que também é legítimo, não é? Nas políticas públicas há sempre esta questão, porque o especialista tende a ir por uma perspectiva racional e, se calhar, se me perguntasse há 2 anos se já havia condições na sociedade portuguesa para lançar esta reforma, eu poderia dizer que uma reforma destas não se lança em 3 meses por uma decisão do Conselho de Ministros. É precedida de uma auscultação, é precedida de uma
digamos, de uma consensualização técnica. A saúde, infelizmente, em Portugal faz-me lembrar como era a educação há 20, 30, 40 anos, que chegava um governo e tentava rever todo o sistema educativo. E vinha ao seguinte e revia a revisão do anterior. Julgo que isso é mau para o sistema e gera instabilidade no Serviço Nacional de Saúde. Se for decidido continuar com a reforma, nada impede o chamado plano de emergência que o PSD apresentou e que tem, portanto, que tem preocupações que me parecem inteiramente legítimas. Eu acho que há duas grandes questões que sobram. Não vejo muitas alternativas a ter uma gestão mais local do sistema de saúde. E, portanto, pode ser de uma forma ou de outra, mas não vejo muitas alternativas. Há duas questões. Vamos desenhar o Serviço Nacional de Saúde para ser também quem promove a maioria das respostas, usando os setores privado e social apenas como supletivo, ou vamos desenhá-lo para ser um gestor da racionalidade que recorre em pé de igualdade aos seus próprios serviços, aos serviços privados e aos serviços sociais. É aí que, do meu ponto de vista, está o grande debate sobre o futuro do sistema. Uns, como eu, acharão que há razões de vários tipos para dizer que um serviço público fundamental de bem comum deve ser público na prestação. Outros acharão que não, que essa não é a questão, que é preciso haver uma gestão eficaz dos recursos. Portanto, penso que esta é a primeira opção. Depois há uma segunda que também não podemos esconder, que é o seguinte, pensem nisto. Portugal e a Alemanha são dois países com níveis de riqueza diferentes. Portanto, nós teremos sempre mais dificuldades que a Alemanha em ter dinheiro para financiar as necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Mas Portugal também tem uma despesa pública com saúde muito mais baixa que a alemã. E, portanto, nós discutimos muito. Eu penso que um dos erros da discussão sobre a saúde tem sido de comparar-se consigo própria no passado. E nós vamos dizendo que gastamos mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. Mas quando comparamos com outros países europeus, o que nós temos é que a nossa despesa total com saúde em Portugal hoje compara, por exemplo, com o Reino Unido, ou com a Holanda, ou com a Suécia. Anda ali, a nossa está um bocadinho mais baixa, 10 a 12% do PIB. Portanto, no conjunto da comunidade nós gastamos, penso que os últimos dados de Portugal são 10,5% do PIB. O que acontece é que 1/3 dessa despesa em Portugal, apesar de ser um Serviço Nacional de Saúde público, é feita com despesa privada chamada out of the pocket, ou seja, com despesa das pessoas. Uma grande fatura disto são os medicamentos, mas depois há todos os, portanto, no fundo, tudo aquilo que, usando uma expressão popular, as pessoas fazem à sua parte, não é? Quer dizer, e que é muito alta em Portugal, o que demonstra um mal-estar. Agora, o que ninguém discute é, dizer assim, é esta pergunta. Pode Portugal gastar 8% do PIB em saúde? Porque nós, no fundo, discutimos como se fosse só um problema de gestão. E, de facto, em Portugal não é só um problema de gestão. E repito, mesmo descontando os diferenciais de desenvolvimento, o nosso esforço em saúde é mais baixo que o dos outros países que têm uma cultura, que têm um modelo de Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente que o inglês e que o sueco. E o inglês é muito criticado em Inglaterra por estar a caminhar no sentido que é visto em Inglaterra como sendo uma grande, digamos, uma grande privatização. E, portanto, a pergunta que eu acho que temos andado a fugir é esta, é se o bolo é suficiente. Porque, evidentemente, que se for mal gerido nunca será suficiente. Mas mesmo muito bem gerido pode também não vir a ser. Finalmente, sobre a questão dos profissionais de saúde, há uma coisa que nós não podemos tapar o sol com uma peneira. O Luís Filipe introduziu-a, mas eu gostava de dizer de um modo um bocadinho mais, digamos, mais radical, se quiserem, que é a seguinte: um médico e um enfermeiro em Portugal, inevitavelmente, fazem parte do mercado de trabalho que é europeu. E, portanto, nós não podemos fechar as fronteiras, não podemos fazer aqui um muro de Berlim para evitar que os profissionais saiam do país. Nós temos de ter condições para os atrair. E, portanto, não podemos cair numa tentação que é fácil, que é de comparar as suas condições de trabalho, quer com as suas condições de trabalho no passado, e isso eu vejo isto muito, é uma espécie de pedir aos médicos que sejam missionários. No meu tempo fazíamos horas extraordinárias em Barda e agora os jovens não estão disponíveis. O mundo mudou. Sim.
nem, se quisermos, por muito que isto custe, compará-los exclusivamente com os outros profissionais em Portugal. Porque, senão, quer dizer, se a remuneração não for competitiva para quem está no mercado de trabalho europeu, é inevitável, façamos o que quisermos, é inevitável que haja uma grande pulsão para a saída. As pessoas, a Espanha tinha um problema assim ao contrário com os enfermeiros. Muitos de nós já viram enfermeiros espanhóis nos hospitais e nos centros de saúde portugueses. Tinha muito a ver com isto. As condições de trabalho dos enfermeiros, até certa altura, em Portugal eram competitivas com a Espanha. E nós não podemos fugir a este raciocínio. E, portanto, temos que conferir a dizer que os profissionais de saúde, não estou a falar só dos médicos, mas os profissionais de saúde em Portugal têm que ser tratados pelo Governo, se entender que o Serviço Nacional de Saúde deve ser público, de um modo que os estimula a ficar no país. Luís Filipe Pereira, como é que se resolve este problema? Quer dizer, nós não podemos fazer como a Força Aérea faz com os pilotos, que chegam ali... Podemos. Bem, poder podemos, mas provavelmente não teria tanta aceitação também. Quer dizer, iam-se embora na mesma pagando. Como vão na Força Aérea. Como vão na Força Aérea, sim. Deixa-me antes, como é que resolvemos isto? Antes de chegar aí, deixa-me voltar aqui uma questão, que foi a sua primeira questão para o Paulo Pedroso, que foi a questão das ULS. Bom, o que se passou foi que a direção executiva decidiu, não foi a direção executiva, foi o poder político que decidiu alargar as 8 ULS que existiam até agora para as 39 que foram anunciadas. O objetivo, ou a razão, e eu vou falar de uma maneira um bocadinho menos técnica, mais clara, a razão técnica foi a integração de cuidados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é a articulação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. De outra maneira, agora falando de uma maneira mais popular, não deixar que as pessoas andassem perdidas no sistema, isto é, em princípio, como deve ser a sua entrada no sistema, deve ser pelo médico de família, nos cuidados primários, e depois vai, digamos, se isso for necessário, vão ser, digamos, ligadas ao hospital. Portanto, foi a integração de cuidados que fez. E daí criou-se esta estrutura, que aliás a primeira foi feita, se não me engano, pela Maria de Belém, em 97, se não me engano, não há data disso. Sim. Bom, que foi algo que nunca provou. Bom, e é preciso dizer isto, a própria Associação Nacional das USFs veio dizer isso. Houve um relatório da entidade reladora da saúde a dizer a mesma coisa. Bom, eu de facto sou contrário, e isso aliás eu escrevi extensivamente sobre isso, até num artigo longo sobre isso. E qual é a razão? Se a perspectiva é de integração de cuidados, porquê fazer uma estrutura de comando e controle? Porque ao fim e ao cabo são os hospitais que é um conselho de administração que é integrado por um presidente do centro hospitalar, ou da unidade local de saúde, melhor dizendo, do hospital, tem 2 diretores clínicos e depois tem os outros vocais, que é numa lógica administrativa, de comando e controle. Ora, os centros de saúde, e cada vez mais, foi a nossa conversa ainda há pouco, cada vez mais vão ser necessários para acompanhar pessoas idosas. É uma outra filosofia de acompanhamento próximo dos doentes crónicos, de prevenção, que isso faz afastar os centros de saúde dessa missão. Se quiserem, numa linguagem um bocadinho, não digo atrevida, mas mais sugestiva, os centros de saúde deviam ser os clientes dos hospitais. No sentido de criar esta relação de serviço, não dos integrar numa estrutura administrativa de comando e controle. Bom, e de ganhar até mais autonomia, as tantas, não? E já agora, e se o problema é de integração de cuidados, então o que é que se passa lá fora? Por exemplo, os ingleses, de quem nós fomos retirar o exemplo, penso que isso ninguém contesta, do National Health Service, os cuidados primários nem sequer há centros de saúde, até são médicos convencionados da iniciativa privada. Esse problema de integração é resolvido como? E cada vez mais com a tecnologia, com o processo eletrónico clínico. Portanto, não precisamos de grandes estruturas integradas para resolver um problema. O processo eletrónico clínico julgo que estava no programa dos 2 partidos, quer do PS, quer do PSD. Não, dos dois. Sim. Eu não estou a falar em termos de gestão. Não faz sentido. Bom, acresce um outro aspecto, que agora o Paulo também referiu, que é o seguinte. Eu sempre defendi, e o Paulo pôs bem a questão, dizer que a grande discussão agora é
Como é que se resolve o problema do Serviço Nacional de Saúde em termos de recursos e dos problemas que cada vez mais está confrontado? Eu há décadas que ando a defender, quase décadas que ando a defender, que nós devemos integrar todas as iniciativas, pública, privada e social. O Estado pode contratualizar com a iniciativa privada e social. E temos um exemplo prático, concreto. As parcerias público-privadas, penso que não há ninguém que se atreva a dizer o contrário, está atestado pelo Tribunal de Contas, pela Entidade Reguladora de Saúde, que tiveram bons resultados para a população, antes de mais, em termos de atendimento e de qualidade, e bons resultados em termos de custos mais baixos. Isto é de tal maneira evidente que quando se acabou com, digamos, a parceria público-privada em Loures, foram os autarcas, até do PC, o Bernardino Soares, por exemplo, penso que isto é público, veio dizer à ministra, neste caso, para não acabar com as parcerias. Portanto, o Estado pode contratualizar e para a população é indiferente, nem sequer se percebe se está contratualizado ou não. Sim, é um hospital do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que eu acho é que nesse hospital foi o privado que não quis continuar o contrato. Certo. Já agora convém termos consciência disso. Tem razão, mas já vamos... Não, queria renegociar. Exato. Não foi o Estado que abandonou a parceria antes disso, até público-privada. posso citar o problema de Braga. Exato. Eu posso lhe dizer isso. Sim. Só para que tenhamos a informação toda em cima da mesa. Mas já agora deixa-me dizer isto para as pessoas que depois vão ouvir isto, entendam. O que é uma parceria público-privada? Os privados não fazem benemerência, claro que não fazem. Vamos supor que um hospital gasta 100 milhões de euros por ano para prestar os cuidados de saúde à população que serve. E que faz? O que é uma parceria público-privada? Faz um concurso público e há um privado que diz que faz por 85 milhões. E a primeira pergunta é, mas faz o mesmo? Faz, porque é tudo quantificado num contrato que depois é por o cumprimento desse contrato que o privado recebe. E outra pergunta é, mas como é que o privado faz 85 e o Estado faz 100? Porque o Estado tem uma grande ineficiência. Basta que o privado tenha uma eficiência de 20% superior que aquilo que o Estado faz por 100, o privado faz por 80, custa-lhe 80. Se ele debita 85, ganha 5. Mas nós todos ganhámos 15, porque é um lugar que pagámos 100 que pagámos anteriormente, passámos a pagar 85 ao privado. Portanto, essa questão do privado, o privado não faz benemerência. É um problema de gestão. E mais, esta questão do privado, mas então, os medicamentos estão na nossa saúde. Então não são a iniciativa privada. Eu não conheço nenhuma iniciativa pública continuada que inove e que descubra novas moléculas. Portanto, é bom deixarmos de ter, eu passo quase que diria, pensamentos formatados e olhamos para a realidade. O que eu estou interessado é que as pessoas tenham melhores cuidados de saúde e que sejam gratuitos como a Constituição prevê. Mas a prazo esse tipo de opção não pode vir a esvaziar o Serviço Nacional, o SNS, de capacidades? Não. Aquilo que eu defendo são 3 pilares, o Estado será sempre dominante e será, digamos, sempre uma referência, mas se eu tiver até as outras iniciativas, posso pô-las em comparação. Competição, se quiserem, porquê evitar este termo? Competição, não concorrência, porque a concorrência implica aqui uma questão de preço que aqui não existe, porque as pessoas não vão pagar. Bom, de competição, se eu depois transmitir para o público, pelas redes sociais, etc., a performance é um estímulo à eficiência que vem de fora para dentro. Eu costumo dizer que preciso de 2 estímulos para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, e respondo já à sua questão. É um estímulo interno, de melhoria, de introdução de reformas nos recursos humanos, sobretudo, e aqui a questão dos médicos, já lá vou, é também fundamental, e um estímulo vindo do exterior, externo, que vem da competição entre as 3 iniciativas. Ou seja, tudo isto em favor de quem? Das pessoas, do público. Para as pessoas continuam a ter a mesma garantia que está na Constituição, que é cuidados de saúde de forma geral, universal e gratuita. Bom, agora só a questão dos médicos. Mas é mais fé no mercado que demonstra... Isso é mais fé no mercado do que demonstração não é empírica. fé no mercado, porque isto é regulado. Não. Isto, tal como outros setores... Por acaso vale a pena discutir a regulação? Não. Exatamente. Porque a nossa regulação tem sido muito laxista em relação ao setor privado. Já agora, deixa-me aqui... Não, mas é mais interessante. Deixa-me aqui. Quem criou a Entidade Reguladora da Saúde fui eu.
E fui eu que criei a entidade reguladora da saúde por isto, porque o meu sistema, o que eu tinha na cabeça, a estratégia era esta. E precisava de um regulador, acima das 3 iniciativas, que pudesse regular o comportamento das 3. Senão era como ter um desafio de futebol em que o árbitro tinha a camisola Já lá vamos muito rapidamente ao tema da regulação. Estamos já muito para lá do tempo. Médicos e enfermeiros. Estou de acordo com o Paulo, quando diz. É evidente que a profissão hoje de médico, como do arquiteto, como de engenheiro, é europeia. Claro que sim. E é evidente que não podemos pedir a essas pessoas aquele espírito de missão. Não, claro que não. Eles estão... O Serviço Nacional de Saúde, para atrair e reter, está em competição. Por mais que a gente queira que a palavra não se aplique, está em competição. Portanto, o que se passa é que nós, no setor público, temos que criar condições para isso. E mais, aí pode ter uma ligeiríssima ou alguma ligeira vantagem, porque uma pessoa que possa estar em Portugal, que tenha uma perspectiva de carreira, que tenha uma remuneração a condizer, o facto de emigrar sempre é um incómodo, sempre tem que levar a família. Portanto, ainda há esse diferencial que pode jogar a favor. Mas é óbvio que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado com a atração e a retenção destes profissionais. Enfermeiros, aliás, nós até temos menos enfermeiros, somos dos países que temos menos enfermeiros por mil habitantes. Portanto, estas regras de mercado de trabalho aplicam-se ao Serviço Nacional de Saúde. Não vamos iludir. Estamos em competição, de facto estamos. O que é que se passou? É que, de facto, a gestão não foi a mais adequada. E isto é o mínimo que eu posso dizer sem recorrer a palavras um bocadinho mais drásticas. Esta é que é a questão, não é? Os outros profissionais de saúde. Nós temos médicos, assistentes, enfermeiros, nós temos 150 mil pessoas no Ministério da Saúde. E temos um orçamento de 15 mil milhões. É uma máquina enorme. E daí que eu fui, enfim, se calhar das poucas pessoas que na minha área ideológica, estive sempre de acordo com a criação. Eu não chamava de direção executiva, eu tenho escritos, coisas dessas, tenho um livro escrito. Eu sempre fui partidário de haver um CEO da saúde. E já agora só um aspecto, que eu penso que não foi o caso da direção executiva, porque ainda hoje estamos para ver as competências entre o diretor, que aliás é uma pessoa altamente qualificada. E com um sucesso de gestão numa região... Mas estava tudo a começar ainda. Ainda está tudo nas cascas. Dito de outra forma, eu acho que a direção executiva justifica-se, não para as unidades locais de saúde, mas há um trabalho enormérrimo a fazer, quanto à gestão. Só um último exemplo, só exemplificativo. Enfim, recordação, o Paulo recorda-se com certeza, eu iniciei aquilo que chamei empresarialização, que é um termo assim, bom. Isto é, transformei grande parte dos hospitais em entidades de direito público, mas sujeitas ao Código Comercial, digamos assim. Tinham alta autonomia, digamos. E para isso, eu criei uma unidade de missão, um núcleo no meu gabinete, com 10 pessoas, que, no fundo, funcionavam como uma holding em relação aos vários hospitais, pedindo-lhes responsabilidades, sempre que ultrapassavam os objetivos, quer em custos, quer de qualidade, quer de prazos, a unidade de missão, comigo, de uma maneira regular, pedia-lhes contas. E teve bons resultados. Resultados que depois foram, digamos, comprovados pelo Tribunal de Contas. Portanto, esta questão da gestão é um problema importante. Por último, só um comentário àquela questão do que gastamos no PIB. É evidente que Portugal tem menos capacidades, como a Alemanha, é óbvio. Bom, mas grande parte desses recursos que nós aplicamos na área da saúde são desperdiçados. Qualquer académico, isto há estudos académicos sobre isto, mas toda a gente, digamos, está de acordo que pelo menos existirá 20%, e as parcerias público-privadas vieram comprovar, 20% ou 25%, 20% a 25% de ineficiência. Dito de outra maneira, que podíamos atender, ter os mesmos cuidados de saúde com menos de 20% a 25%. Eu, por acaso, aí, dos últimos números que me lembro, e são já com alguns anos, do tempo da Troika, Portugal comparava bem no nível de desperdício na saúde. Tá bem, comparava bem com os outros países europeus. Está bem, mas aqui em Portugal, não deixa de ser verdade o que eu vou dizer. Se tem, vamos pôr um mais baixo, 20%, se gasta 15 mil milhões por ano, tem 3 mil milhões
de um pool, de uma área onde pode e deve... Ser uma área de trabalho, sim, claro. Onde pode sim. E deve, em benefício da população. Não é a questão de dar mais dinheiro aos privados. Nós vivemos a discutir uma coisa que é deslocada. Aqui a questão não é dar mais dinheiro aos privados. Se os privados entram, é numa relação contratual, controlada, regulada, e é o pagamento de um serviço que, por acaso, é mais barato do que aquele que o Estado faz. Paulo, só mesmo para fecharmos... Também, este é um bom exemplo da importância da avaliação de políticas públicas, porque, apresentado num cenário estático, faz todo o sentido tudo o que o Luís Filipe disse, e eu não vou contestar. E acresce que não há nada de progressista em gastar mal o dinheiro público e, portanto, nós devemos procurar uma solução eficiente. Mas é preciso avaliar, por exemplo, os efeitos de longo prazo. Uma das coisas que nós sabemos sobre a prestação de saúde é que o financiamento induz modelos de comportamento do sistema. Há sistemas que, digamos, que hipertrofiam cirurgias, há sistemas que hipertrofiam tratamento, meios complementares de diagnóstico e, portanto, a percepção que há, digamos, da ciência é que o financiamento por ato médico, que é o modelo portanto, o financiamento por ato clínico, que é o modelo do financiamento das parcerias público-privadas, acaba por produzir uma inflação de atos clínicos. Esta não é uma contratualização como, por exemplo, nas USFs, em que há uma contratualização por objetivos de saúde pública, que há uma contratualização com todos os defeitos que tenha, por objetivos de saúde. E eu não estou a fazer nenhum juízo definitivo, mas eu gostava de deixar aqui isto. É muito interessante, será muito interessante para quem queira investigar com seriedade este tópico, claro, ver os efeitos da mudança do método de financiamento, por exemplo, na própria produção dos atos clínicos, porque pode depois, nós podemos ter um sistema que é formalmente mais eficiente, mas que produz atos desnecessários. Não, aquilo que o Paulo disse é muito importante. É preciso discutir isto de uma forma séria, de uma forma empenhada, séria, intelectualmente séria, e não com pressupostos ideológicos, seja de um lado ou do outro. Aquilo que o Paulo referiu é bom que se discuta e eu gostaria de responder a isto. A longo prazo, no fundo, o que eu defendo, e não só sou eu, nós temos em Portugal um sistema que chama-se de Beveridge, enfim, porque foi o Lord Beveridge que fez um relatório que mais tarde, do primeiro governo do pós-guerra, a Inglaterra criou o National... Um liberal que criou um sistema que foi criado pelos trabalhistas. Criou o National Health Service, de onde nós tirámos até o nome, Serviço Nacional de Saúde. Bom, mas foi um trabalhista que implementou o desenho, de acordo com as condições que existiam na altura, foi talvez até o governo socialista talvez mais à esquerda, logo a seguir no Reino Unido. Eu digo isto só para entender o contexto, não tem outra conotação. O Estado, num Serviço Nacional de Saúde, como o inglês, de onde nós tiramos o exemplo, o Estado é o único prestador, porque todos os hospitais e todos os centros de saúde são do Estado. O Estado é o único empregador, os médicos, os profissionais de saúde são todos funcionários públicos. É o gestor e é o financiador. Ele financia-se a si próprio. Não é o único modelo possível. Se olhar para a Europa, tem os chamados modelos de bismarckianos, ainda mais antigos, que vêm do tempo do Bismarck, que até tem alguma semelhança com o que nós tínhamos aqui antes do 25 de Abril. É o sistema das caixas que havia exatamente, em Portugal, que no fundo o que é? São os descontos dos trabalhadores e das empresas, em que o Estado depois pode complementar ou não, que são dirigidas a fundos sem fins lucrativos, e as pessoas que contratualizam isto com os prestadores, sejam privados, públicos ou sociais, e as pessoas vão a qualquer deles. É como um pouco como tem a ADSE hoje. É um modelo que sobrevive hoje na ADSE. E é um modelo de bismarckiano que tem dado excelentes provas. Se for ver o ranking, o mais recente que eu conheço, nós estamos em 13º lugar à volta disso. O primeiro é a Suíça, mas depois, nos 10 primeiros, 7 são bismarckianos. Que é o caso da Alemanha, dos Países Baixos, da Holanda. Mas também, deixa-me dizer, isso é o rácio justo, porque mais de 2/3 dos sistemas europeus são bismarckianos. Exato. É o rácio justo, não é... Isto é para dizer... Não prova a superioridade nenhuma isto é sobre para o dizer, outro. eu por acaso escrevi um artigo recentemente e ainda ontem disse isso na televisão.
O Serviço Nacional de Saúde foi uma conquista enormíssima. Ao fim e ao cabo, o que é o Serviço Nacional de Saúde? É a transferência para o Estado de um risco milenar, o risco de uma pessoa estar doente e não ter capacidade de resolver financeira. Portanto, obviamente que sim. Agora, não podemos sacralizar o Serviço Nacional de Saúde de forma a que não possamos evoluir se não conseguimos resolver, e é preciso dizer isto, aqueles pontos que nós apontamos, falta de médicos de famílias, listas de espera, o Serviço Nacional de Saúde nunca os resolveu durante toda a existência. Nunca. Houve variações mais para cima, mais para baixo, nunca os resolveu. Portanto, deixa-me aqui citar um bocadinho o Einstein. Não é muito avisado. Temos os mesmos comportamentos para resultados diferentes. Bem, terminamos com essa citação da Einstein, porque o tempo já vale a pena discutir a escolha coletiva. já Vale se a pena esgotou. discutir a escolha de fundo que está por trás disto. Claro. Mas é outro programa. Paulo Pedroso, Luís Filipe Pereira, foi uma conversa muito interessante e há aqui um sinal, digo eu, de esperança para a Segurança Social, porque passámos muito mais tempo a falar dos problemas da saúde do que da Segurança Social. Creio que o sistema está bastante mais estável. Muito obrigado de novo. Na próxima semana falamos de trabalho com Manuel Carvalho da Silva e Paulo Marques.